largura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, que é um múltiplo de 12. Medida de homem, isto é, de anjo. Eu acho que João pensou assim, eles não vão entender, vou explicar. Medida de homem, isto é, de anjo, entendeu? Não? Eu também não. João disse é de homem ou é de anjo? Na verdade dá para entender. É de anjo e de homem. Divino e humano, espiritual e natural se misturam aqui. Natural e sobrenatural se misturam aqui, porque ele está falando da igreja. Então ele continua. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aí ele dá a lista: jaspe, calcedônia, safira, esmeralda, sardônio, crisólito, berilo, crisópraso, topázio, jacinto, ametista. Versículo 21 diz, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. 27, leia comigo. E nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E você, já está inscrito? Seu nome está nessa lista? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores ou da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará o nome dele. Juntos os 5 para fechar. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Apocalipse costuma fazer então esse contraste. No capítulo 17, um anjo, o mesmo grupo de anjos, um dos que tem um dos 7 flagelos, chama João, o leva a um deserto, e no deserto mostra a ele uma mulher. Esta mulher é esta inimiga, essa estrutura que Satanás vai usar como ferramenta de perseguição, de ataque ou sedução à igreja. Babilônia. Ele vê uma cidade, que é Babilônia. A cidade é representada por uma mulher que é uma prostituta, está vestida de escarlate, está adornada, enfeitada de maneira sensual, de maneira indecorosa, tem em si blasfêmias, nomes ruins escritos, e tem uma taça cheia de abominações, cheias de coisas sujas, com a qual ela alimenta a sociedade, ela alimenta as pessoas e as seduz e as prende no seu sistema de vida. Aí aqui no capítulo 21, João é levado não a um deserto, mas a uma montanha. E ele vê uma outra mulher, que não é uma prostituta, mas é uma noiva, é uma virgem. Ela não está sensual, ela está bonita, ela também está enfeitada, ornada, mas nela não tem sensualidade, nela tem beleza. Nela não tem abominação, tem pureza. Aquela cidade, Babilônia, vem do deserto subindo. É uma construção dos homens, é um arranjo social dos homens, é o reino dos homens, é a velha torre que a sociedade está tentando construir desde o dilúvio. Por causa do fracasso da sociedade pré-diluviana, agora uma nova sociedade, ela tenta fazer uma torre com sua ciência, com seu conhecimento, com sua tecnologia. A humanidade quer resolver todos os seus problemas e desafiar o próprio Deus.
Porque eles dizem que se Deus mandar um outro dilúvio, eles vão sobreviver. Eles desafiam Deus. E a sociedade, a Torre de Babel cai, mas nós estamos sempre tentando construir outra. Sempre tentando viver independente de Deus. Sempre tentando encontrar suas próprias respostas. Mas em contraste com Babilônia, ele fala de uma cidade que não sobe da terra para o céu. Mas agora é uma cidade que desce do céu para a terra. Não é o contrário? É uma cidade não feita por homens. Não é um arranjo humano, não é uma construção humana, é algo que vem de Deus para a terra. No versículo 1 a 8 ele falou do céu, falou do novo céu e da nova terra. Do versículo 9 em diante, Apocalipse não está falando do céu. Não está falando do novo céu e da nova terra, ele está falando de alguém. De quem vai habitar esse novo céu e nova terra. Você vê na ordem, na chamada do anjo, ele diz para João, vem, eu vou te mostrar o quê? Olha lá no versículo 9. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva? Quem é a esposa do Cordeiro na Bíblia? A igreja. Quem é a igreja? Nós. Fala forte. Quem é a igreja? Nós. Ou seja, quem está sendo visto no capítulo 21, versículo 9 de Apocalipse? Você é personagem de Apocalipse. Sua foto está aqui, no meio da foto daqueles que são a igreja. Seu nome está aqui na lista dos inscritos no livro do Cordeiro. A visão de João é da história, do futuro. Ele está vendo a noiva, ele está vendo a igreja inteira. A igreja em todos os tempos, em todos os lugares. Ele está vendo a igreja, a noiva completa diante de Deus. Deus está mostrando para João a igreja. Mesmo naquela realidade de um mundo caótico, de um mundo complicado, de uma Roma louca que predomina sobre o mundo, de religiões terríveis que predominavam, de violências, de pecados, de imoralidades. Jesus mostra para João como ele enxerga a igreja. E essa é a visão de Jesus da igreja. Que não é aquela religiosidade humana tentando chegar a Deus, mas que é uma revelação do céu, aonde Deus se chega a nós. Aonde Deus se revelou a nós e se mostrou. Por isso é uma cidade que desce do céu. Não é uma construção humana na direção de Deus. É uma construção de Deus na direção dos homens perdidos. Deus vindo em nossa direção. O número 12 é o número do povo de Deus. Por isso você vai ver que esse número se repete tanto no capítulo 21, não é? São 12 pedras, 12 nomes, 12 fundamentos, 12 portas. A árvore que produz 12 frutos. A medida da cidade é 12 mil estádios. A muralha dela é 144 côvados, que é um múltiplo de 12. Ou 12 vezes 12. Um jeito diferente de falar 12. 12 é esse número do povo de Deus. Porque em Israel, ou no Velho Testamento, o povo de Deus está lá em Israel. Quantas tribos são? 12 tribos. Porque no Novo Testamento, a igreja é aquela edificada sobre 12 fundamentos dos 12 apóstolos. O número 12 é o seu número, é o nosso número no Apocalipse. Então você está sendo visto lá. E o que é que Deus está revelando sobre a igreja? Vamos olhar para isso então. E aí então, olha só, o texto nos fala da maneira como Deus a vê, gloriosa. A visão da igreja é como diz o versículo 11. Ela é semelhante a uma pedra de jaspe preciosa, como jaspe cristalina. No capítulo 4, o Senhor está sentado no trono e o aspecto dele é semelhante a uma pedra de jaspe cristalina. A imagem, a igreja, a semelhança da igreja é a mesma de Deus. A igreja parece com Deus. A igreja reflete a santidade, a beleza, a glória, o fulgor de Deus. É isso que ele está vendo. E aí, queria destacar do capítulo 22, 3 verdades que ele nos revela sobre a igreja, que nos fazem e que nos devem fazer amar a igreja, que nos devem fazer envolver-nos mais intensamente com a igreja, que deve trazer a nós despertamento espiritual, valor a isso que Jesus vê ou mostra a João, sua noiva.
a essa noiva que Jesus mostra. Primeiro, Jesus nos revela que no meio dessa cidade, essa cidade é a noiva e a esposa, que na sua noiva, na cidade que desce do céu, que na igreja, corre o rio das águas que matam a sede humana. Na visão de João, no meio dessa cidade tem um rio de águas limpas, cristalino, que vai crescendo. Esse é o rio que mata a sede humana. Quando Deus construiu o jardim do Éden, colocou o homem nele, a Bíblia diz que tinha um rio lá no Éden, não tinha? Aquele rio trazia vida ao Éden. Lá na frente ele dividia em alguns braços o Tigre, o Eufrates, o Gion, o Pison, se desmembrava em outros rios. Mas aquele rio era símbolo de vida, era símbolo do saciar a sede humana na comunhão com Deus. Mas o homem pecou e foi expulso do jardim do Éden. Não podia mais ter acesso àquele rio. Foi proibido de beber daquelas águas que podiam limpá-lo, que podiam saciar sua sede. E se torna este ser agora sedento. As profecias do Velho Testamento nos falam sobre rios. Joel 3,18 nos fala que de Judá sairia um rio de águas que poderia matar a sede das nações da terra. Em Ezequiel, o Espírito Santo leva ao templo, e lá no templo ele percebe, ele vê as estruturas do templo, mas o lugar de destaque é o altar. Lá no altar do templo, ele nota que tem uma mina de água nascendo, brotando do limiar do altar, e aquele filete de água vai escorrendo pelo templo afora, sai do templo, segue, ele vai medindo cerca de 500 metros, ele diz que a água dá nos seus artelhos, mede mais 500 metros, a água está nos seus joelhos, anda mais 500, a água está na sua cintura, e de repente ele diz que era um rio, pelo qual se deveria passar a nado, ou melhor, ele diz, é um rio pelo qual não se podia passar. Brotam árvores, plantas, flores, frutas, e ele cai no Mar Morto. E lá no Mar Morto tem peixe agora. Lá no Mar Morto tem vida. O mar não é mais morto, agora é o mar vivo. O Mar Morto é tão salino. Um dos fenômenos comuns lá são os pássaros sobrevoando o mar. A evaporação é tão tóxica que o passarinho cai morto na água. Mas na visão de Ezequiel, aquele mar se torna vivo, limpo, com águas boas. Porque um rio de água sai do trono de Deus e cai exatamente no Mar Morto. Jesus gostava de falar de água. Ele disse para seus discípulos que aqueles que crescem nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Ele diz, no meio da festa, na hora da purificação, que o povo está lavando o templo, ele diz que a verdadeira água da vida era encontrada nele. Se alguém tivesse sede, ele disse, venha a mim e beba. Muito interessante a conversa de Jesus com a samaritana na beira do poço de Jacó. Jesus chega naquele poço de Jacó, fica sentado ali naquele sol causticante de um horário mais ou menos 1h, meio-dia. Jesus está ali assentado até que aparece uma mulher por lá para tirar água do poço. E Jesus puxa assunto com a mulher dizendo para ela, me dá um pouco de água. Ela toma um susto, por 2 motivos. Ele é judeu, o judeu não conversa com o samaritano, era mais ou menos...